E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero refletir com vocês a respeito da forma como nós pais estamos lidando com o comportamento dos nossos filhos e a forma como a sociedade trata esse comportamento. Na semana passada nós tivemos o caso emblemático, lamentável, em que um aluno, contrariado com as críticas que vinha sofrendo dos colegas, levou uma arma para a escola, matou 2 colegas, feriu vários outros. Tivemos também o caso de um aluno no estado do Acre, também adolescente, de 14 anos, que por ter sido chamada a sua atenção, por conta dele chegar atrasado para a aula, ele resolveu colocar fogo na escola, reduziu tudo a pó. Acontecido agora no dia 21, no último sábado. Em ambos os comportamentos, o que está nitidamente presente é a capacidade desses adolescentes de se depararem com situações de críticas, se depararem com situações de frustração. Na verdade, o que nós percebemos na formação das crianças e adolescentes da atualidade é que essas crianças e adolescentes não estão sendo preparadas para serem chamadas a atenção, não estão sendo preparados para passar por situações de frustração, passar por situações que lhes desagradam. Por outro lado, quando nós vemos os veículos de comunicação, sobretudo da grande mídia, fazerem referência a esses acontecimentos, o que está por trás dessas reportagens é a busca de uma justificativa daquele ato descabido do adolescente. O que nós vimos, por exemplo, em relação a esse fato lamentável ocorrido na escola em Goiânia, é que a mídia atribui a ocorrência daquele fato ao bullying que o aluno vinha sofrendo. O aluno era objeto de zombaria, tinha um grupo de alunos que o chamavam de fedorento e por isso ele fez toda aquela barbaridade. Mas quando nós passamos a olhar só sobre o aspecto do bullying, o que acontece é que nós estamos entrando nessa onda comunista de tratar o criminoso como uma vítima da sociedade. Na verdade, ao dizer que o motivo foi o bullying, então acaba se justificando esse aluno, que realmente a conduta dele é justificável, é aceitável a conduta desse aluno. Mas nós não podemos olhar dessa forma. O que aconteceu nesse caso foi uma adolescente, utilizando-se da sua liberdade, ele escolheu matar seus colegas. Esse adolescente, ao atirar em seus colegas, ele comete um ato absolutamente, infinitamente mais grave do que o ato daqueles colegas seus que o chamaram de fedorento. Mas aqui se culpa muito mais aqueles que o chamaram de fedorento do que aquele que atirou, do que o próprio aluno que atirou em seus colegas. É preciso mudar essa valoração. É preciso corrigir essa inversão de valores. É preciso reconhecer que realmente aquele adolescente que atirou, ele cometeu um ato bárbaro e não existia justificativa nenhuma para que ele cometesse esse fato tão grave. É preciso que nós pais repensemos a forma como nós estamos educando os nossos filhos. Eu estou analisando muito a partir desses últimos dias, pensando justamente nisso. Será que nós estamos sempre dizendo sim para os nossos filhos? É preciso que eles aprendam a ouvir o não. É preciso que eles aprendam a lidar com as situações de frustração, com situações que os desagradam. Porque se eles não resolvem esses problemas que eles têm, a consequência é essa. Ou em outros casos, como nós já vimos muitos também,
o adolescente tira a própria vida, porque se viu em uma situação que ele não soube superar aquela situação. E é preciso que nós não caiamos nessa onda da mídia. A mídia que quer colocar aquele que cometeu um crime, né, o adolescente com 14 anos, cometeu o crime previsto no artigo 121 do Código Penal. Não é chamado de crime porque ele não é maior de 18 anos, mas o fato é o mesmo. É chamado de ato infracional. Então esse adolescente não tinha justificativa nenhuma, mas acabou por cometer esse ato. Assim como aquele adolescente lá do estado do Acre, que não tinha motivos para colocar fogo em sua escola, mas praticou esse ato tão grave. E muitos acabaram colocando a culpa no professor que chamou sua atenção. Se nós entendemos que o bullying ou aquela bronca do professor são justificativas para esses atos tão bárbaros, nós estamos também entendendo que aquele que xingou o outro no trânsito, de fato ele deveria morrer, que por um mínimo erro que uma pessoa comete, ela pode ser morta. É uma inversão de valores. Nós precisamos corrigir o problema em sua raiz. Precisamos sim combater o bullying, é claro. Precisamos educar nossos filhos para que eles não promovam essa zombaria em relação aos colegas, não promovam essas brincadeiras de mau gosto. Mas preparemos nossos filhos também para que eles saibam estar diante de situações que os frustram. Ensinar que o diálogo é o melhor caminho, que é preciso buscar a solução pacífica. E ensinar como ensina o Evangelho, que o perdão é um caminho importante para o crescimento. Quando nós estamos diante de uma situação, não podemos fazer nada, fomos ofendidos, e nós seguimos o ensinamento de Jesus, de perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, é uma oportunidade de crescimento, porque nós lidamos com as situações, com as frustrações, nós nos tornamos mais fortes, nós acabamos vencendo o nosso egoísmo, e o egoísmo é a raiz de todos os males. Pensemos nisso. Fique com Deus, um grande abraço.